Ah, bom, boa noite para a turma de Educação do Campo, com ênfase em linguagem e códigos. A gravação tem a finalidade de mediar um pouco, subsidiar, aliás, a discussão da aula de amanhã à tardinha, final da tarde. Já foi encaminhado o texto para vocês acerca da pedagogia da alternância, né? Que é a metodologia de ensino das casas familiares rurais. Um pouco do histórico dessa metodologia, da constituição dessas casas no Brasil. E fiquei encarregado de produzir algum material, um subsídio para a aula de amanhã também, no sentido de ver como isso se constitui aqui no nosso território Xingu. E aí considerar, num primeiro aspecto, que quando falamos em educação do campo, precisamos também estar atento não só aos processos de formalização dessa instrução, dessa educação, mas também há os espaços de socialização que são, por excelência, espaços de aprendizado dessa categoria, do campesinato. Isso que, grosso modo, chamamos de ações socioeducativas. Então, vou tentar ser breve no esforço de oferecer um pouco um histórico, um resgate desse processo aqui no território Xingu. Na medida do possível e na medida das informações também das quais eu disponho. Então tem esses dois marcos de limite, que é um marco temporal e um marco ligado à disponibilidade de informações às quais eu tenho acesso. Um primeiro elemento é pensar a trajetória da educação do campo, das CFRs, da Casa Familiar Rural, a partir da qual o campesinato local criou as condições de possibilidade para a implantação da CFR aqui no território, e, por extensão, então, dessa metodologia da pedagogia da alternância aqui no território Xingu. Um primeiro elemento, e em geral eu faço todo um apanhado para chegar no objeto em si, esse é não diria que é um problema, mas é uma coisa que me acompanha desde sempre, da dificuldade de ir logo à questão central, de fazer um apanhado, tentando ilustrar o surgimento dessa questão central. E aí, então, tem a ver com a constituição do campesinato na condição de categoria social. Nós vimos vários textos e várias vezes eu me referi à necessidade de olhar para o campesinato de um certo lugar, para essa categoria campesinato, para os camponeses, portanto, de um lugar que considera a existência desse campesinato a partir da relação com a terra firme, com as florestas e com a água. Portanto, nomeamos como campesinato indígenas, ribeirinhos, pescadores, catadores do interior da floresta, agricultores de terra firme, agricultores de terra firme que trabalham também com a atividade da criação de gado, desde que seja uma relação que tenha a ver com a propriedade da terra ou com a meiação, parceleiros de uma propriedade, que tenha a ver com o uso da força de trabalho familiar e que tenha também a ver com a produção e a reprodução social dos indivíduos. Então, mas aí como se constituiu esse campesinato na região, na condição de categoria social, de ator social? Precisamos considerar um primeiro elemento. Existir do plano biológico é uma coisa. Existir do plano social na condição de categoria que exerce uma influência sobre o tecido social são outros 500.
podemos considerar para início de conversa que os dominadores, os poderosos, existiram sempre, desde sempre. Ao passo em que os dominados só passam a existir na medida em que eles se mobilizam, se organizam e criam ferramentas, instrumento para fazer valer a sua mobilização. Não é pouca coisa isso, né? Dizer que os dominantes sempre existiram e que os dominados passam a existir somente na medida em que eles se organizam e se municiam de instrumento para fazer valer as suas forças, agora organizadas, agora reunidas, agora mobilizadas. Então, dessa perspectiva é que eu posso dizer dessa perspectiva. Lembram bem, para vocês não imaginarem que quando eu enviei aquele texto da aula inaugural, quando eu mandei os vídeos dizendo que o campesinato no Xingu existe do plano histórico desde sempre, por mais anterior que seja esse sempre, é provável que o campesinato estivesse aqui. A partir do século XVI, os registros são fartos da existência. Na condição de trabalhadores da floresta, na condição de agricultores, de terra firme, na condição de pescadores, na condição de indígenas que trabalham com a agricultura, o extrativismo e a pesca e por aí vai. Então, como que agora o professor Mário chega numa outra disciplina, numa outra aula, e diz que o campesinato passa a existir na medida que ele se mobiliza e faz valer a sua existência? Estou dizendo isso e estou reafirmando isso. Existir como indivíduo do plano biológico é uma coisa, a existência social, aquilo que demarca o lugar, o pertencimento, que faz valer o processo de mobilização, são outros 500. Então, o que significa propriamente dizer isso? Significa dizer que agora, para essa aula, exclusivamente para essa aula, eu tomo a existência do campesinato a partir de um recorte temporal. Mais para trás enxerga melhor. Um recorte temporal. Vale daqui para frente. Eu estou dizendo que o campesinato, do plano social, na condição de ator social, de sujeito histórico, portanto, passa a existir dessa perspectiva, e só dessa perspectiva, que não tem nada a ver com a existência biológica, é uma existência social, coletiva. Ele passa a existir na metade dos anos 1970 em diante. Em diante. E isso, portanto, se constitui num recorte analítico, que só vale para efeito de análise, não vale para efeito de achar que a realidade é essa. Não, a análise acerca da realidade é essa. Então, estou dizendo que em 75, 76, começam as primeiras organizações camponesas, as mobilizações camponesas aqui no território. Não existia um confronto antes? Existiam. Existiam mobilizações? Existiam, por certo que existiam. Existiam rivalizações entre grupos? Por certo que existiam. Mas do plano da análise, recorto a década de 70, para tentar convencê-los de que essa existência social é de uma outra qualidade do que os embates anteriores. Então, o que temos aí na década de 70, da metade para o final da década? E por que começar com isso para dizer da Casa Familiar Rural e da pedagogia da alternância? Porque é preciso situar de que ator social estamos falando quando falamos em pedagogia da alternância. De que ator social, de que grupo estamos falando quando falamos em Casa Familiar Rural? Ela não caiu do céu e nem chegou aqui por acaso. Só essas duas questões já são suficientes para dizer do porquê começar 2 décadas antes da existência da primeira casa aqui na região, que foi
a metade dos anos 90. Então, já na década de 70, 75, 76, tinham as primeiras mobilizações camponesas. Começavam a partir do debate dos grupos de vizinhos, das comunidades eclesiais de base, nas vicinais, e vocês sabem muito bem disso, é muito melhor do que eu. Provavelmente alguns de vocês sabem dessa história muito melhor do que eu, mas é interessante ressituar ela num contexto mais analítico, mais propositivo no interior de uma análise de um percurso maior da nossa história, que é mais ou menos uns 40 anos, por aí. Então, começaram os primeiros movimentos aí, a greve no Pacal, naquela ponte, a partir da morte do Raimundo e do Manuel, do não pagamento da safra da cana-de-açúcar, da ponte da União, logo ali próximo do quilômetro 90, onde o Dom Ervin apanhou igual galinha para perder o choco da polícia, foi arrastado e por aí vai. Em cima daquela ponte. Já era um campesinato mobilizado. Já era um campesinato reunido para fazer valer a sua mobilização, no enfrentamento com o próprio Estado. Mas começam os primeiros enfrentamentos com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem uma sede no Brasil Novo, e os camponeses se reúnem de mais de um município e acampam no Brasil Novo, na sede do INCRA, lá dentro, montam um barraco, um acampamento, se mobilizam, trazem alimento, vêm para passar uma semana ou duas se tiver necessidade. Isso já é um campesinato se constituindo na condição de ator social. Já é uma voz coletiva, não é mais cada um brigando pelo seu título de terra, brigando para consertar a sua estrada vicinal. É um campesinato mobilizado, reunido coletivamente. E aí começa também, nesse período, pouco tempo depois, é claro que aí eu não vou seguir um percurso histórico, tem elementos que eu vou falar que estão mais à frente, depois vou retomar elementos que estão num momento anterior, isso é tranquilo, porque vocês também vão situando a minha fala nessa perspectiva da interpretação de período histórico. Então, logo depois tem o debate aí acerca da necessidade de emancipação dos municípios. Os municípios se constituíam como distritos, os municípios atuais eram distritos de Porto de Mós, de Prainha, de Aveiros, que são municípios que estão na beira do Xingu, na beira do Amazonas, e, portanto, criar uma dificuldade para fazer registros, porque os cartórios estavam todos lá, a papelada, como diz um camponês, tinha que ser resolvida, essas questões burocráticas de papelada, os financiamentos nos bancos que estavam lá. E isso criava uma série de dificuldades, porque o modelo agora era distinto. O deslocamento havia se constituído nessa região a partir dos rios da água, agora passava a ser também a partir da terra firme, das estradas. Então, isso levou os camponeses a se mobilizarem e reivindicarem coletivamente a emancipação dos municípios. Mas tinha motorista de Kombi, tinha donos de comércio, tinham em pequenas quantidades. Quem participava dessas ações sabia que a grande maioria sempre se constituíram. A grande maioria dessas mobilizações aconteceu em função dos camponeses, que eram a maioria desses indivíduos que participavam desses enfrentamentos. A grande maioria. Significa dizer, de cada 10 eram no mínimo 8 ou 9. E essa coceira no nariz que não me larga nunca também. Incomoda e não tem como parar a gravação para... E aí depois desse enfrentamento para a criação dos municípios, então são criados vários municípios, Uruará, Placas, Pacajá, Anapu, Brasil Novo, alguns um pouco mais cedo, alguns um pouco mais tarde, Medicilândia e por aí vai. Aí começa uma outra mobilização, um outro enfrentamento. Às vezes se dá simultâneo, eu digo começa outro sem dizer sem tentar dizer que ele não estava já inserido no contexto anterior. Quer dizer, mas ele ganha mais fôlego, ganha uma expressão maior da constituição
das delegacias sindicais que já existiam, delegacias sindicais ligadas ao sindicato de Altamira, no caso do Brasil Novo, e ligada ao sindicato de Prainha, no caso de Medicilândia, ligado a um outro sindicato, no caso de Uruará, ligado a um outro sindicato de um outro município, no caso de Placas. Então começa uma mobilização coletiva dos camponeses, por excelência, para a criação dos sindicatos de trabalhadores rurais, na época trabalhadores rurais, né? Hoje não mais, hoje trabalhadores e trabalhadoras, mas na época sindicato dos trabalhadores rurais, nesses municípios recém-emancipados. E aí, para ter oportunidade de acesso ao crédito, que era muito precária, esse acesso, assim como era precário o acesso à assistência técnica, à saúde, à educação, às estradas e por aí vai, mas para ter acesso a esse crédito, o próprio Estado forçou a criação de organização paralela ao sindicato, ligada ao sindicato, que foram associações e cooperativas para poder ter acesso ao crédito, por exemplo, do FNO especial. Ah, professor, mas aí já está falando da década de 90. Eu não prometi que ia falar em linha reta. Né? Eu prometi que ia nomeando eventos que estão sincronizados, que estão relacionados. Né? E, então, no final dos anos 70 e início dos anos 80, essa mobilização dos camponeses se dava em várias esferas. Né? Também os jovens camponeses tinham o seu processo de mobilização, de organização coletiva, os grupos de jovens no interior das comunidades. Né? De onde saíram a maioria das lideranças atuais? Tanto de um lado quanto de outro, do plano político, ideológico, filosófico, eu estou dizendo. Saíram em geral dos grupos de jovens. Medicilândia é um exemplo clássico disso. Primeiro prefeito, de onde saiu? Dos grupos de jovens. Segundo prefeito, de onde saiu? Terceira prefeita, de onde saiu? E por aí vai. Lideranças desse movimento, daquele, do sindicato, disso, daquilo. A maioria dos grupos de jovens. Então tinha os congressos dos jovens da Transamazônica. Às vezes no Brasil Novo, às vezes, estou falando mais do nosso território, às vezes aqui em Altamira, mas em Medicilândia, grandes mobilizações de jovens, em Uruará, em Placas. Quando eu digo grande, estou dizendo 1.200, 1.300 jovens, num único congresso. Eu participei de mais de um, mas em Medicilândia, na década de 70, final dos anos 70, era mais de 1.000 jovens reunidos. E cada setor, cada paróquia construía a sua barraca, o seu barracão, providenciava o seu alimento, o transporte para a sua juventude, e tinha estudo bíblico, e tinha debate político, e tinha uma série de eventos de teatro, de peças, de organização de peças, de dramatizações, de competições acerca da interpretação da Bíblia e por aí vai, mas era uma mobilização coletiva do campesinato local. E os agricultores, homens e mulheres adultos, também tinham seus congressos. Congresso dos Agricultores da Transamazônica, o CATA, que houveram vários eventos, Medicilândia, Brasil Novo, Uruará, Placas, Altamira, Anapu, Pacajá, Orópolis, onde existiam debates, enfrentamentos teóricos acerca das condições de vida desse campesinato, do abandono do projeto de colonização. E essas sementes da mobilização coletiva, da organização coletiva e da criação de instrumentos e ferramentas para fazer valer a consciência crítica e política já incorporada, quer dizer, já de posse desse campesinato. Né? E aí esses congressos, então esses debates, em geral, diziam da necessidade de organização, de resistir ao abandono do projeto de colonização,
e colocava luta pelo crédito, a luta pela melhoria das condições da estrada, da abertura de vicinais, de construção de escola, de posto de saúde, da assistência técnica, da educação e por aí vai. Final dos anos 90, do final dos anos 90 para início de 91, logo no início de 91, houve um evento aqui em Altamira, no Colégio Polivalente, na estrutura do Colégio Polivalente, onde se reuniram mais de 1.000 lideranças regionais, de vários municípios, desde o Pacajá até Placas. E, novamente, a grande maioria dessas lideranças eram lideranças camponesas, de sindicato, cooperativas, associações, movimentos dos mais variados movimentos sociais ligados ao campesinato. É claro que também movimentos da cidade e de outras categorias, né? De outras categorias que não o campesinato. Mas o campesinato era, objetivamente, a grande maioria desses indivíduos mobilizados. E aí houve uma definição da criação do movimento pela sobrevivência na Transamazônica. Pela sobrevivência. O debate era sobreviver. Não era nem desenvolvimento ainda. Era a tentativa de que, com a mobilização, com o enfrentamento, com o próprio Estado, se conseguiria alargar as possibilidades de sobrevivência nessa região. Porque não estava fácil sobreviver. Dado ao abandono de todas as estruturas criadas, as estruturas da CEPLAC, da IMATE, da Embrapa, do INCRA, da COBAL, da Cibrazen, das serrarias que haviam sido criadas na colonização, das agrovilas, da assistência técnica precária ou inexistente, dos créditos praticamente inexistentes, da estrutura de saúde capenga, precária, da educação, com a maioria dos professores com uma formação precária, que às vezes era um professor na vicinal ministrando aulas até a 4ª série, ele só tinha concluído a 3ª série e já estava trabalhando até com turmas de 4ª série. Vou falar bem baixinho para ninguém denunciar. Todo mundo sabia, né? Todo mundo é muita gente, né? Então vamos diminuir um pouco essa quantidade. As autoridades sabiam, o poder público sabia, as organizações sabiam, e por isso cobravam, reivindicavam, por isso propunham, faziam propostas de como resolver essa demanda, esse impasse, né? E aí, nesse período, então, de 91, janeiro de 91, também as organizações definiram minimamente que iriam fazer toda uma mobilização para investir muito peso numa área que definiram como prioridade no interior das bandeiras de luta. Uma quantidade de bandeiras de luta e no interior dessa é uma prioridade, a educação. E aí abriram algumas frentes de diálogo, de negociação. De uma dessas frentes, não necessariamente da mais importante, mas de uma delas, resultou na constituição de uma parceria com a universidade, com a Embrapa, a criação do LAET, Laboratório Agroecológico da Transamazônica, e do PAET, que era um programa agroecológico da Transamazônica. No interior dessa parceria, tipo um guarda-chuva, se abrigavam dezenas de sindicatos, associações, cooperativas, movimentos sociais do campo e da cidade, que estavam mobilizados a partir do movimento pela sobrevivência na Transamazônica, que era um dos parceiros. Do outro lado, se abrigavam alguns cursos da UFPA que estavam reunidos no campus de Altamira, né? A pedagogia, notadamente a pedagogia, e essa parceria desembocou também na constituição de uma turma de ciências agrárias, né? Mas aí a UFPA, do campus de Altamira. Uma outra instituição nessa parceria era a Embrapa, Amazônia Oriental, campo de pesquisa Altamira. E alguns parceiros externos, como o CIRAD, que é
centro de pesquisa francês, e o GRET, também uma instituição de pesquisa francesa, nessa parceria que nós já nomeamos antes, em outro momento, que é uma parceria de pesquisa, formação e desenvolvimento. Que era a ideia principal dessa proposta, era de que houvessem pesquisas definidas coletivamente na relação de diálogo com os camponeses, e que essas pesquisas pudessem se materializar em ações concretas de melhoria das condições de existência dos camponeses, mas também de qualificação, de formação para esses camponeses. Então não era uma pesquisa de qualquer forma só porque um técnico queria fazer. Era uma pesquisa que os próprios agricultores definiam que deveria ser feita em função da sua importância e da possibilidade de se constituir em ações de desenvolvimento e de aprendizagem para esses camponeses. Por isso a ideia de formação, qualificação, ações socioeducativas. Isso que eu falo de demandas é aquilo que, numa linguagem mais própria do campesinato local e das organizações, nomeávamos à época como bandeiras de luta. Educação, uma bandeira de luta. O asfaltamento da Transamazônica, uma bandeira de luta. A construção de postos de saúde, uma bandeira de contratação de agente de saúde, uma bandeira de luta. O FNO especial, uma bandeira de luta. Então, essas demandas se constituíam nessa figura da bandeira de luta. Tá? E então a educação, nesse caso, definida no interior dessas organizações, federadas pelo movimento pela sobrevivência na Transamazônica, na época, deveriam ser formação para os agricultores, formação para os filhos dos agricultores e formação para os professores que atendiam os filhos dos professores. Olha como o campesinato estava à frente da maioria dos outros atores sociais. Pensou um projeto de formação em 3 dimensões: para os camponeses, a partir da pesquisa, formação e desenvolvimento; para os filhos dos camponeses, a partir das experiências ou de escola família agrícola e de casa família rural; e para os professores que atuavam nas escolas do campo. Mas como? Vocês já viram falar no projeto Gavião 1 e 2? São resultado desses enfrentamentos e dessa mobilização dos camponeses. Já escutaram falar num tal de Pronera? É resultado dessa capacidade de mobilização também desse campesinato. Uma coisa está visceralmente, como diz a professora Raquel, minha colega de trabalho, que vocês também já conhecem, visceralmente ligada, quer dizer, está ligada até as entranhas. Se fala em Pronera, se fala em Projeto Gavião, está falando em ações camponesas. Resultado da mobilização camponesa. Resultado dos enfrentamentos dessa categoria social. Então, para os professores das escolas do campo, notadamente para as escolas do campo, Gavião 1 e 2. Primeiro, a formação dos professores, a qualificação para o exercício do magistério, nessa modalidade do ensino fundamental maior. Depois, um segundo projeto na modalidade do ensino médio. E uma terceira demanda depois foi a criação dos cursos do Fundef, em parceria com as prefeituras, em que também o campesinato estava metido até o pescoço lá dentro. E então, para os agricultores adultos, tinha essa pesquisa, tinha o Pronera, a alfabetização de jovens e adultos, mas tinha também esse projeto para os filhos do camponeses, que era pensar essa modalidade da alternância, da pedagogia da alternância no interior, funcionando e sendo a essência das casas familiares rurais. E aí então surgiu antes de iniciar a primeira, quer dizer, esses camponeses mobilizados, as suas lideranças organizadas, definem que esses camponeses vão então conhecer essas experiências de casa familiar rural, de escola família agrícola. Uma vertente que vem de um projeto desenvolvido na França, a casa família rural,
e um projeto de uma vertente que se desenvolve a partir da Itália, a Escola Família Agrícola. E que já existem experiências dessas em práticas no Rio Grande do Sul, no Paraná e no Espírito Santo, mas também era interessante conhecer na sua origem. Por isso os camponeses se mobilizam, se organizam, conseguem recurso, fazem projetos para captar recurso e vão ao Espírito Santo, ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, ao Paraná, mas também vão à França conhecer essas experiências, tanto de pesquisa, formação e desenvolvimento, de pesquisas ligadas ao campesinato, à agricultura familiar, quanto à experiência da Casa Familiar Rural. E aí conseguem que formadores franceses venham até o Xingu, venham até Altamira, para formar, para qualificar os primeiros indivíduos que se dispõem a trabalhar como monitor na Casa Familiar Rural. E essa é uma questão interessante. Né? Da mesma forma que eu disse que era interessante pensar que os camponeses só passam a existir quando se mobilizam e criam um instrumento para fazer valer a sua existência, também é interessante se perguntar quem forma o formador? Quem cria o criador? Quem forma os formadores? Quer dizer, quem vai formar os professores? Do projeto Gavião é para formar os professores, para qualificar os professores das escolas do campo. E a Casa Familiar Rural, então, para que ela possa existir enquanto projeto, precisa se qualificar esses indivíduos que vão estar à frente da monitoria, do trabalho de formação. Então acontecem essas oficinas de formação. Essas semanas que várias pessoas das comunidades vêm para Altamira e passam uma semana num processo de formação desses monitores, já na modalidade de pedagogia da alternância, que é uma coisa completamente nova. É uma inovação, é uma novidade. E a novidade, em geral, também provoca algumas resistências, às vezes uma série de resistências, né? Assim como qualquer experiência nova, um relacionamento amoroso de uma outra modalidade, um casamento de uma outra modalidade, uma instrução, uma educação de filhos numa outra modalidade, né? Um curso da UFPA numa outra modalidade, e por aí vai, sempre cria alguma resistência na condição de novidade, porque não está lacrado, não se sabe direito para onde vai, ou não se quer saber, não tem intenção de saber, né, de mapear minimamente. Então criou esse desconforto na rede pública oficial, esse estranhamento. Então foi necessário, para e passo, quer dizer, ao mesmo tempo que ia se pensando a formação de monitores nessa modalidade de pedagogia da alternância em oficinas que duravam às vezes uma semana, e tem colegas que participaram desse processo da formação dos formadores, que foi a professora Juliette Miranda Alves e a professora Marisete Fonseca, que a professora Juliette, salvo engano meu, está em Belém, e a professora Marisete Fonseca, de vez em quando eu troco figurinhas com ela, está em Marabá, mas foram colegas de trabalho que estiveram aqui à frente também, junto com outros formadores que vieram de outros países ou de outros estados da nossa federação, para qualificar esse grupo que iria estar à frente dessa Casa Familiar Rural que estava sendo gestada, pensada, criada aqui no território Xingu. Mas se essa era uma frente, quer dizer, era preciso avançar por aqui, também era preciso avançar por ali. E qual é o por ali? Num processo de discussão dessa pedagogia da alternância nas comunidades, com os grupos de camponeses que provavelmente iriam sacrificar parte do trabalho dos filhos e das filhas colocando para estudar na Casa Familiar Rural. Embora tivesse a vantagem de estudar na Casa Familiar Rural. Mas sacrificando parte do tempo de trabalho. Por quê? Porque ficaria um período maior agora afastado da família num sistema de internato na Casa Familiar Rural, manhã, tarde e noite. 2 semanas, depois 2 semanas na propriedade, 1 semana na casa, 2 semanas na propriedade, tudo isso era objeto do debate, da discussão coletiva. Então, se abriu uma frente de formação dos possíveis monitores e uma frente de diálogo com as próprias comunidades. Eu fui junto com algumas pessoas
nessa ideia de convencimento das famílias. Fui junto com o Leônidas em algumas comunidades, fui junto com Paulo Medeiros em algumas comunidades, fui junto com a professora Lenir, minha prima, Lenir Trevisan, em algumas comunidades. Fui junto com o João, esqueço o nome completo dele, mas que trabalhava com rádio popular, em algumas comunidades, né? Então participei também dessas oficinas. Nós levávamos um cavalete, um conjunto de cartolinas assim, escrita à mão mesmo, com pincel, dizendo: a Casa Familiar Rural funciona em pedagogia da alternância. A pedagogia da alternância consiste em monitor é a figura tal. Precisa se criar uma associação das famílias para gerir a Casa Familiar Rural. Precisa construir uma parceria. Eu já estou antecipando alguma coisa. Depois eu vou falar sobre isso. Mas queria dizer que essa mobilização aconteceu em vários municípios, então, de convencimento das famílias para que elas se envolvessem e elas investissem na proposta, colocando seus filhos para serem alunos das primeiras turmas. E aí, então, para funcionar uma casa, e a primeira que entrou em funcionamento aqui na região foi em Medicilândia, no município de Medicilândia, foi ali no quilômetro 100, na Agrovila, numa estrutura cedida pela CEPLAC, em condições precárias, foi minimamente reformada para que pudesse ter condições de funcionar, com uma turma, com a professora Maristela, que agora está na condição de professora da faculdade, aliás, do curso de agronomia, das turmas de agronomia, e com o Ailton, que depois trabalhou um tempo também como monitor na Casa Familiar Rural do Anapu, trabalhou numa associação de agricultores familiares que produzia polpa ali no quilômetro 120, próximo da Casa Familiar Rural do Anapu. Então, com eles e a convite deles, realizei algumas oficinas para essa primeira turma em Medicilândia ali nos anos 90, 96, 97, salvo engano meu. E eu me engano com muita frequência com isso de datas. Mas aí precisava constituir então essas associações dos agricultores que tinham os filhos na casa para poder gerir a própria casa, para barganhar a construção de parcerias, para definir as regras do jogo no interior da casa. Tá? Era uma série de coisas. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso é ação socioeducativa. De tudo que eu estou falando desde o início se constitui em aprendizado, em ações socioeducativas, em educação camponesa por excelência. Não formal, é claro, não formal. Nem sempre contabilizada, data, horário, nem sempre com processos avaliativos, mas um processo de instrução, de educação, de produção de conhecimento, não formalizado. Às vezes formalizado no sentido de que se pesquisa com isso e se publica, formalizando essas experiências, né? Dando vida a elas, existência a elas, publicizando. Então, era preciso pensar nessa instalação, nessa infraestrutura, na sustentação do projeto das casas. Era preciso construir o material de formação, as fichas pedagógicas, as pesquisas de diagnóstico que deveriam dizer quais seriam os temas geradores, porque precisava de pensar quantas alternâncias existiriam a cada ano, iria começar a partir de que mês, e quais os temas que seriam mais importantes para esse grupo de agricultores que tem filho na casa, considerando as suas atividades. Pela primeira vez no território Xingu, existe uma escola camponesa por excelência que pergunta para os camponeses qual deve ser o objeto de aprendizado dos seus filhos. E não aquilo que vem produzido de forma forasteira. Não, filho, eu tô só falando de uma forma mais enfática, que não tô brigando com você, não. Pode ficar tranquilo. Enfática é mais virulenta, chamando mais atenção. Isso é enfático.
O João também quer saber o que significa uma forma mais enfática. Ele é mais esperto do que a encomenda. É a primeira vez que um projeto dessa natureza se constitui aqui. Liderado, encabeçado pelos camponeses que vão dizer qual é o modelo de instrução que eles querem para os seus próprios filhos. Além daquilo que é obrigatório, daquilo que está contemplado na lei, da química, física, biologia, matemática, educação física, língua portuguesa e por aí vai. Artes ou literatura, além disso, é preciso também pensar a partir da roça, do gado produzido, do cacau, do arroz plantado, do feijão abafado, da criação de galinhas, de porcos, da criação de gado. É preciso pensar a educação também a partir disso, uma educação misturada com o fazer cotidiano, com a lida, com o labor camponês. Então, existiam essas experiências, é o campesinato que vai atrás dessas experiências, que vai ao encontro dessas experiências para conhecê-las, para adaptá-las à sua própria realidade, pensando quais são os temas geradores, quais são as temáticas que entram para a formação dos camponeses em Medicilândia, quais são as temáticas mais pertinentes para a formação no Anapu, no Pacajá, um campesinato que há 3 décadas já se colocava isso como uma questão pertinente. E que há 7, 8 anos atrás ainda não se colocava isso. Anos atrás, antes desses 30 anos que eu nomeei agora há pouco. Então tinha esse projeto maior no interior da casa, da pedagogia da alternância, mas da casa familiar rural, que era avançar um pouco na constituição de alguma autonomia em relação ao modelo de assistência técnica oficial. Quer dizer, constituir os jovens camponeses capazes de pensar as próprias intervenções na agricultura e não mais esperar que o técnico, que em geral só aparece para conferir se a parcela do financiamento foi paga ou não, mais como um fiscal do banco no lote do agricultor, mais para ver se o agricultor fez a cova do jeito que a Emater, que a Embrapa, que a CEPLAC determinou, na profundidade, se colocou o sombrite adequado ou não, mas para instrução, para aprendizado, para escutar, para instruir, para dialogar, em geral, era coisa rara e continua sendo coisa rara até hoje, né? Vai mais como um bandeirante na perspectiva de que vai emancipar esse pobre coitado, esse pobre lascado camponês, quando esse pobre coitado tem uma instrução de fazer inveja, um aprendizado de fazer inveja, a partir do qual poderia dialogar com esse agente de desenvolvimento, e ambos sairiam enriquecidos, fortalecidos no seu aprendizado. Então, tinha essa perspectiva da formação também de novos quadros de mediadores sociais, políticos. Formação de novas lideranças. Porque os projetos anteriores que a igreja tocava, de formação de jovens, de lideranças, estava mais ou menos enfraquecido. Os projetos que deram base à criação das delegacias sindicais dos sindicatos também estavam meio capenga. Então, a casa também foi vista como uma possibilidade de ressituar um pouco, revitalizar, ressignificar esses processos de formação de novos mediadores, né? Mediadores políticos, sociais no interior do campesinato. Mas essa parceria também da constituição da casa familiar rural, que iria trabalhar com a pedagogia da alternância, também tinha uma série de limitações. Continua com uma série de limitações até hoje, mas tinha uma série de limitações. E quando eu digo tem uma série de limitações, eu digo isso porque eu digo isso na aula para vocês e digo isso nas organizações quando eu estou conversando com eles. Para os adversários políticos do campesinato eu não preciso dizer, porque eles não precisam ter munição que sai da minha boca. Eles que vão atrás de munição contra o campesinato.
eu dialogo acerca disso com vocês e com os próprios camponeses mobilizados. Porque aí, desse diálogo é possível tirar algum pisca-pisca para iluminar um debate mais amplo, se esse próprio campesinato tiver interesse em constituir ações que ofereçam maior resistência, maior qualificação para as suas lutas, os seus enfrentamentos. Esse é, em geral, o principal objetivo de uma crítica, né? Uma crítica não é, por excelência, nem construtiva nem destrutiva. Porque a maior parte das críticas que se pode nomear como destrutivas são, na verdade, acusações. E as que são nomeadas como construtivas são, em geral, não passam de bajulação, de puxa-saquismo. A crítica, de fato, na essência, possibilita ressignificar, ressituar, redefinir, reorientar o próprio objeto criticado. Se não fizer isso, não merece esse nome tão chique de crítica. Só na medida em que possibilita repensar o objeto a partir do qual a crítica se lança. E aí se lança sem dó nem piedade. Então, no início logo, trabalhando com essa pedagogia da alternância, que significa esse modelo que constrói o próprio material, que pensa esse material a partir das atividades práticas dos agricultores, que alterna, por isso a alternância, porque alterna um tempo de aprendizado na escola e um tempo de aprendizado com a família, com uma rede de vizinhança. Sim, rede de vizinhança, porque esses meninos e meninas que frequentam as casas familiares rurais, que estão sendo instruídos ali, pela natureza do próprio projeto, devem também municiar a rede de vizinhança de informações, devem dialogar com os vizinhos, devem pesquisar também nos lotes dos vizinhos, devem mapear situações de fragilidade da agricultura, de pragas, de doenças, de experimentos também no lote dos vizinhos. Por isso que essa rede se espraia, se estende numa relação de vizinhança. Por isso o projeto pretende chegar mais longe do que o muro da escola, do que o muro da propriedade, o muro fictício da propriedade do agricultor que tem um filho na escola. Pretende se espalhar por uma rede de vizinhança, comunidade afora, né? Então, tem uma série de limites desse projeto. Um desses limites, e precisamos discuti-lo objetivamente, de forma clara, assim, transparente, honesta, ética, é uma condição estabelecida por essa necessidade permanente de estabelecer parceria com o poder público local. Porque tem vezes que, se esse poder público local, isso é o prefeito, o secretário de educação, a secretária, for minimamente simpática com o projeto da Casa Familiar Rural, disponibiliza merendeiras, cozinheiras, vigilantes, professores da rede pública para trabalhar na casa, motoristas, veículos, merenda escolar, material escolar, disponibiliza de tudo. Mas e se esse prefeito for um adversário político da maioria do campesinato, alguém que quer ver o capeta, mas não quer ver o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras rurais? Já era. Porque por lei não tem como forçá-lo a ser parceiro. Por lei não tem como convencê-lo a ser parceiro. Se pode forçá-lo no sentido não jurídico, mas da constituição de uma parceria, dialogando, convencendo. Esse é um dos problemas, o financiamento do funcionamento da estrutura, do pagamento de pessoal, de garantir a alimentação desses alunos.
dos servidores disponíveis lá ao trabalho na casa. Um outro problema grave, já foi mais grave no início, foi menos agora. Eu lembro de os agricultores nesse processo de convencimento lá com o Leônidas, com o Paulo Medeiros, lá na comunidade, folheando cartazes. Aí chegava no processo de documentação. Certificação. Aí o agricultor, não, nem precisa conversar isso. Para nós o que interessa é que tenha instrução. Se ele aprendeu, valeu o aprendizado, a gente não quer nem saber de certificado, de diploma da conclusão. 3 anos depois tinha mudado de ideia, porque percebeu também na conversa, no diálogo, no aprendizado, no interior da casa, claro, que a família também deve participar. Por isso tem a associação que deve gerir a casa, né, conduzir. Percebeu que era necessário uma documentação, que era necessária a certificação, era necessário ter notas para cada atividade. Porque ia precisar disso para continuar o ensino, ia precisar disso depois para poder barganhar a entrada na universidade. E aí precisou correr atrás, precisou dialogar com a própria Secretaria de Educação do Estado, precisou dialogar com a Secretaria de Educação do município, em função da necessidade de certificação, da papelada, como diz um agricultor. Então, barganhar uma certificação também significa que está barganhando o próprio enquadramento, o próprio disciplinamento das atividades, a quantificação dessas atividades. Uma espécie de castração e domesticação dessas atividades. Nem tudo é vinho, nem tudo é vinagre. Dizia a afinada vovó. Nem sempre é tudo vinho ou tudo vinagre. Então esse enquadramento ao projeto, ao modelo oficial, foi doído para muitos monitores, para muitas famílias, para muitos professores, para muitos sonhos de uma autonomia irrestrita, plena. Né? E aí, é claro, a Casa Familiar Rural, sem dúvida, possibilitou a oferta de demandas, né? De demandas de uma instrução que se apresentou como uma alternativa à instrução oficial. Por isso também ela criou essa tamanha expectativa na região, no interior do campesinato, né? Ela possibilitou ao longo do tempo o aumento da escolarização desses camponeses, notadamente dos filhos e filhas dos camponeses, né? E aí ela se constituiu também algumas vezes como uma concorrente do sistema modular de ensino, né? Então a família às vezes ficava em dúvida, ou coloca na Casa Familiar Rural, ou espera abrir uma turma do SOME, que vai ser aqui na nossa vicinal, que o próprio poder público já acenou, que vai abrir uma nova turma. Então criava às vezes certos impasses aí para as decisões dos camponeses, das famílias de camponeses, quando a questão era colocar ou não um dos filhos para estudar na casa, quando se desse a abertura de uma nova turma. E um dos elementos que eu discuto, gosto de conversar também acerca da Casa Familiar Rural, da pedagogia da alternância, mas notadamente da existência das casas, é em que medida o campesinato regional, territorial, tem interesse, tem vontade política de situar esse projeto no interior dos seus projetos prioritários de desenvolvimento regional. Porque a Casa Familiar Rural já se constituiu durante mais de uma década na menina dos olhos
das organizações coletivas camponesas no território Xingu. O investimento maior de fôlego, de recursos, era a construção, a parceria, a busca de financiamento internacional ou nacional, era o enfrentamento com a Petrobras para colocar computadores, internet, Wi-Fi, não sei mais o que, informatizar as casas. Isso já se constituiu no projeto que mais demandou esforços, investimentos, mobilização coletiva por mais de uma década. Então a questão seria, com a fragilidade das casas familiares rurais atuais, com raríssimas exceções, umas fechadas, outras fechando, outras que a estrutura está rebentada completamente, está a duras penas funcionando. Em que medida o campesinato ainda teria fôlego e interesse, que não são duas coisas que estão dissociadas, fôlego, interesse, capital social, político, para ressituar a demanda da casa familiar rural, da pedagogia da alternância no interior das suas demandas coletivas, das suas lutas coletivas, do seu processo de mobilização coletiva. E eu levanto essa questão com vocês porque levanto também com a mesma pertinência no diálogo com lideranças hoje da Fundação Viver, Produzir, Preservar, ou com parceiros que estão à frente de sindicatos, com a mesma liberdade que eles me permitem e com a mesma pertinência que eu imagino que tenho possibilidade de levantar. Porque me interessa imaginar nessa possibilidade. A partir do que ela representou, do que ela ainda pode representar, como uma ferramenta, um instrumento a serviço do campesinato local. A pedagogia da alternância como algo interessante, pertinente no interior das casas familiares rurais. Como seria pertinente no interior das escolas do campo também. Assim como tem sido pertinente no interior dos cursos da UFPA. Notadamente do curso de etnodesenvolvimento e do curso de educação do campo, que toma por base a pedagogia da alternância. Isso é, uma formação de pesquisa desde o início, com diagnósticos participativos no interior da comunidade, no interior das escolas do campo, no interior da rede pública do município, que envolve a gestão, o trabalho das secretarias. Então, percebo essa pertinência. Posso estar equivocado na minha percepção. Posso estar. Em geral, estou. Mas essa pertinência, quer dizer, não estou falando de necessidade. Que necessidades são os próprios sujeitos que definem quais são as suas necessidades. Estou falando que seria uma questão pertinente de se lançar um debate mais acalorado, com fôlego maior, acerca das casas familiares rurais do território Xingu e da própria pedagogia da alternância. E aí, por exemplo, vamos então mapear alguns resultados práticos. Eu prometi primeiro de 30 minutos, depois refiz uma promessa de 60 para as colegas que estão dialogando com vocês nessa disciplina. E vou descumprir as duas e devo ir para uns quase 90. Talvez uns 70 minutos, que já está com quase 60. Então, alguns resultados práticos, né? Que tem vezes que a pessoa diz, depois de meia hora de debate, mas qual é o resultado prático disso? Dá a impressão que se não tiver resultado prático, não valeu nada. Todo o aprendizado, se não desembocar numa coisa prática, não é aprendizado. Não, peraí. Nem sempre todo o aprendizado resulta numa equação 2 mais 2, 4. Tem vezes que nem equação precisa ter, mas teve aprendizado. Existiu aprendizado. Vamos pensar no percentual de lideranças atuais, de mediadores sociais políticos, que são advindo das casas familiares rurais. Eu poderia usar os dedos da mão, dos pés, dariam 20.
precisaria pedir várias mãos e vários pés emprestados por aí para ficar só com a de placas, que eu minimamente conheço, já trabalhei lá, em oficinas da Enfoque, só com as que eu conheço, minimamente. Do Anapu, trabalhei várias vezes junto com colegas, inclusive a professora Raquel, a professora Irlanda, o professor Rainério, da agronomia, professor Djaí, da agronomia também, vários outros, a professora Vilma Pinho, a professora Socorro, que agora está num outro campus, mas também estava na nossa faculdade e também era parceira de um projeto, a professora Alcione Menezes, também colega de trabalho da nossa faculdade, também estava no interior de um projeto dessa natureza, vários bolsistas. Então, do Pacajá também trabalhei, oficinas, de Brasil Novo também trabalhei algumas atividades, de Altamira também trabalhei algumas atividades, de Medicilândia, com a primeira turma trabalhei atividades, depois trabalhei outras atividades já, mas aí ligada a outros projetos, que não turmas da própria casa. Não tem como contar nos dedos de meia dúzia de alunos do curso de educação do campo, da turma de vocês, não tem como esses dedos serem suficientes para nomear lideranças políticas camponesas que tiveram seu percurso inicial na Casa Familiar Rural, na condição de alunos. São dezenas, só no nosso território. E ter um mediador camponês melhor qualificado não é pouca coisa. Porque os nossos adversários queriam que eles não estivessem tão bem qualificados. Porque quanto menor for a qualificação, mais fácil é impor a dominação. Tenho aprendizado na produção do próprio material didático das casas. Quantos professores, alunos retornaram como professores, se constituíram como professores pensando a produção do próprio material, pensando a buscar outras fontes como subsídios, a fazer experimentos, a instigar os seus alunos a desenvolver experimento nas suas propriedades. Isso tem a ver com o espírito da pedagogia da alternância da Casa Familiar Rural. E está sim de experimentos dessa natureza sendo desenvolvidos. Né? Então, a própria constituição do material didático-pedagógico, quer dizer, fazer as fichas de alternância, pensar os temas geradores, pensar na possibilidade de um outro modelo de escola do campo a partir da pedagogia da alternância. Por que diacho tem que começar o calendário escolar do município tudo no mesmo dia? Se as comunidades podem ter necessidades completamente diferentes no interior do município. Tem municípios que têm uma área de terra firme e uma área de várzea, de pescadores, com um calendário agrícola bem distintos. Enquanto um está colhendo cacau, o outro está na lida do início da plantação das roças. Quando um está com os filhos quase sem fazer nada, estou entre aspas, o quase sem fazer nada, né? Com poucas atividades produtivas, o outro precisaria dos filhos 10, 12 horas por dia no trabalho. Por que esse calendário não pode ser ajustado a partir dessas necessidades objetivas das famílias, já que a legislação contempla? Então, são ex-alunos, ex-professores, monitores dessas experiências que estão provocando esse debate, que trabalharam com essas experiências que estão provocando esse debate na atualidade. Não são os porta-vozes oficiais dos governos atuais. E nunca foram. São esses egressos na condição de aluno, na condição de monitor, na condição de profissionais, professores e pesquisadores que foram até as casas, dialogando no interior de uma parceria com a UFPA, com o curso de educação, de pedagogia, da educação do campo, a faculdade de etnodiversidade. São esses que estão discutindo isso, enfrentando esse debate, né? Repensando o modelo das escolas do campo.
essa participação das famílias, dos jovens, dos próprios jovens, nessa rede de relação de vizinhança que possibilitam a constituição de pesquisadores que realizam diagnósticos, que se envolvem em socializar a sua experiência, o seu aprendizado. Tem vezes que eu fico imaginando um desdobramento da casa familiar rural a partir de uma coisa tão simples. Tem um camponês que tem um camponês lá da vicinal, que tem um vizinho. E o filho desse vizinho passou na casa familiar rural, estudou lá 3, 4 anos. Agora ele não está mais na roça, ele está na cidade, trabalhando numa empresa agropecuária, numa loja que vende produtos agropecuários. Não é por acaso que esse vizinho, quando vem comprar algum insumo para a agricultura, encosta e espera esse menino, ou essa menina, ex-aluno da casa, atender 2 ou 3 clientes, ele fica ali como quem não quer nada, só de mutuca. Quando esse menino, essa menina se desocupou um pouco, ele chega junto e diz: olha, o que tu indica para esse tipo de doença do gado? O que tu indica para essa erva que está tomando conta lá da roça? Por que ele vai com esse? De onde ele retira esse percentual de confiança para ir até esse? Tem a ver com o projeto da casa? Tem a ver com o aprendizado no interior da casa? Tem a ver com o fato de confiar em alguém que foi até a sua propriedade, olhou coisas junto com ele, sugeriu, deu dicas na condição de aluno? É provável que sim. Se a gente não conseguir enxergar isso como um desdobramento do projeto, é cegueira. É cegueira. E é cegueira de grátis, que é da pior espécie. Porque tem cegueira que é bem paga. O sujeito é pago para ser cego. De várias formas. É pago às vezes só com um discurso. Discurso religioso, discurso político atravessado que mata. E aí diria, é uma cegueira bem paga. A nossa não precisa ser nem cegueira e nem ser mal paga. E nem bem paga mesmo. Isso é desdobramento, por certo que é. Com a rede de assistência técnica tão precária, como sempre foi precária, capenga, desde o início da colonização. Por que o campesinato se reforçou tanto na condição de ator social e na condição de sujeito da labuta cotidiana? A casa tem um percentual nisso também. Dessas redes de troca, dessa socialização de conhecimentos, dessa instigação para ir atrás de mais pesquisa, de mais conhecimento, de mais informação, que se traduz em mais pão na mesa, em mais arroz e feijão, em mais carne, naquele boi que ainda está caminhando, naquela vaca que vai ser vendida. A casa também instigou muito isso. E continua no local que ainda está em funcionamento. Né? Mas aí tem também... Não, pode ser aqui. Pode vir. Pode vir. É só pra isso. Ah, era só para um beijoquinha? Tudo bem. Temos a qualificação de camponesas, mães, pais de alunos para a gestão das casas familiares rurais. Quando eles estavam à frente da associação, eu escutei muito, porque fui em muitas reuniões da associação da Casa Familiar Rural, não para presidir, mas para fazer uma espécie de mediação, aquilo que às vezes a gente brinca dizendo advogado do diabo, quer dizer, quando todos estão olhando numa direção, tu chega e chuta o balde e diz, é melhor olhar para isso, que isso pode se constituir um problema amanhã. Estão pensando isso hoje? Se não estão pensando, é melhor ficar com as balas de molho e pensar, porque provavelmente acontecerá isso. E aí a obrigação de dizer o porquê provavelmente acontecerá isso. Não é só dizer para desqualificar, é dizer mostrando evidências da probabilidade. Então muitos pais e mães que eu encontrei nessas reuniões diziam sem nenhuma reserva, sem nenhum receio: olha,
Estou aprendendo tanto agora que estou aqui na secretaria. Olha onde eu fui amarrar meu burro. É reunião para cima e para baixo, mas estou aprendendo um bocado, menino. Eu que até ontem não abri a boca, hoje a gente precisou ir numa reunião com o secretário de Educação, mas falei poucas e boas. Menino, e eu pensei, nunca vou conseguir falar na frente de uma autoridade. E aí emendava, e hoje eu também sou autoridade, eu sou da Secretaria da Casa Familiar Rural. Alguém pensar isso de si mesmo, né? Alguém que considera que se constitui enquanto autoridade porque está dialogando a partir de um projeto do campesinato, não é o seu próprio umbigo, não é o seu próprio nariz, está dialogando com o secretário de Educação, com a secretária, com o prefeito, com a prefeita, numa responsabilidade coletiva colocada nos seus ombros, quando foi escolhida para fazer a mediação entre as famílias dos alunos e o poder público local, para discutir coisas de pagamento dos monitores, coisas de merenda, coisas do calendário, coisas dos temas geradores, e precisou se entranhar nisso para conhecer melhor, para poder elaborar argumentos. Se isso não for considerado um processo socioeducativo, se isso não é instrução, se isso não é aprendizado, então está na hora de eu tirar meu cavalinho da chuva, porque ele já se molhou demais. Né? Era isso. Obrigado.